pessoal, então vamos aqui para mais uma videoaula, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os métodos iterativos estacionários. Bom, então, os métodos iterativos estacionários, métodos iterativos são aqueles que a gente parte de uma solução inicial x0 e vai construindo novas soluções x1, x2 até xk, de tal forma que essa solução convirja para a solução exata em um número finito de passos, tá certo? Bom, então, vamos lá. Seja M uma matriz de iteração qualquer e C um vetor constante. Então, um método iterativo ele é definido como o x de k mais 1, ou seja, o próximo x, ele é igual ao x atual vezes um m, na verdade um m vezes o x atual, mais o c, tá certo? Então, esse método ele é estacionário, por quê? Porque a matriz M não muda durante todo o processo de iteração. Então, ele é um método iterativo porque eu parto do xk e encontro o xk mais 1. Ele é estacionário porque a matriz M não é alterada durante todo o processo. Tá certo? Bom, então existe um teorema que é o teorema de convergência, porque nem todo sistema converge. O teorema de convergência ele me fala o seguinte: o método iterativo converge com qualquer valor inicial x0, posso botar qualquer valor, se e somente se ρm for menor do que 1. ρm é o raio espectral. O raio espectral é o valor absoluto do maior alto valor da matriz de iteração M. Nós temos que tomar cuidado aqui, porque não é da matriz A dos coeficientes, é da matriz M de iteração, tá certo? Calcular o alto valor e alto vetor é caro computacionalmente. Então, nós podemos fazer então o cálculo do critério das linhas. O critério das linhas ele é muito mais simples. Ele me fala só o seguinte: é condição suficiente para os métodos de Gauss-Seidel e Jacobi convergirem, que a matriz dos coeficientes, agora é a matriz A dos coeficientes, não mais a matriz de iteração, que a matriz dos coeficientes A seja diagonal estritamente dominante. O que é uma matriz diagonal estritamente dominante? É uma matriz cuja diagonal principal, os termos da diagonal principal são maiores do que a soma dos termos de cada linha. Então, se eu pego a linha 1, somo os outros termos da linha 1, e esses termos são menores do que o A11, e eu faço isso para todas as linhas, e isso ocorre para todas as linhas, a minha matriz é diagonal estritamente dominante, e os métodos tanto de Gauss quanto de Jacobi convergem, tá certo? Bom, isso aí eu tenho que fazer para todas as linhas e todas as colunas. Então, o I vai de 1 até N, tá certo? Bom, deve existir um critério de parada. Nós não podemos fazer infinitas iterações, não é isso? Então, vamos lá. Um método iterativo, se eu fizer infinitas iterações nele e ele for convergente, a gente vai ter que isso aí vai gerar a solução exata. Então, o limite de k tendendo ao infinito do xk é igual ao x exato. Óbvio que nós não podemos fazer infinitas operações. Então, como que nós fazemos para parar? Bom, existem dois critérios de parada. O primeiro critério de parada é o erro do valor do x. E é o erro relativo, porque a gente viu que o erro absoluto ele não é interessante para nós. Como que eu calculo esse erro? Vamos imaginar então que eu faça 10 iterações e achei a solução mais exata que o computador pode me dar. Então, se eu fizer a 11ª iteração, nosso método é convergente. Ele nunca vai sair da solução exata. Então, se eu fizer a 11ª operação, ela também vai ser a solução exata. Se eu fizer a 12ª, ela vai ser a solução exata. Então, se eu fizer a 11ª menos a 10ª, todas as duas são soluções exatas.
qual que é o resultado disso aí? O resultado disso aí é zero. Então, uma forma de eu saber quando parar é quando o xk mais 1 foi próximo ou igual ao nxk. O quão próximo eu defino. Então, eu quero que o meu erro seja de 10 a menos 15. Então, eu quero que a diferença do xk para o x seja de 10 a menos 15. Só que nós não vamos usar o erro absoluto, porque a gente já viu que o erro absoluto é uma medida ruim. Nós vamos utilizar o erro relativo. Então, como que a gente calcula o erro relativo? Então, o erro relativo ele vai ser o xk menos o xk mais 1, a norma do xk menos o xk mais 1, dividido pela norma do xk. Isso aí tem que ser menor ou igual a um epsilon, que é um erro que eu vou definir. Tá certo? Uma outra condição de parada é um número de iterações menor que o número máximo de iterações. Então, eu defino o número máximo de iterações, sei lá, 1000 iterações. Então, eu posso usar os dois critérios juntos, inclusive, né? Ou o epsilon vezes 10 a menos 15, ou o número de iterações menor do que 1000, por exemplo. Tá certo? Bom, qual norma que a gente vai usar? Bom, nós queremos o maior erro possível. Então, por isso, nós usamos a norma infinita. Então, a norma infinita, como que ela é? Ela pega o maior valor do xk menos o xk mais menos 1, é isso? O xk mais 1 e o xk, né, varia, mas a ideia é a mesma, é o xk anterior e o xk atual. E divido isso pelo maior valor absoluto do xk, tá certo? Então, o resultado disso aí tem que ser menor ou igual ao meu epsilon, tá certo? Bom, então, inicialmente, nós vamos fazer a decomposição para resolver o método de Jacob. Inicialmente, nós vamos fazer a decomposição da matriz A na soma de três outras matrizes, D, E e F. Então, como que são essas matrizes? Então, eu pego a matriz A matriz D é uma matriz diagonal. Ela tem simplesmente os termos da diagonal principal diferente de zero. A matriz D é uma matriz triangular, a matriz E, perdão, é uma matriz triangular superior com a diagonal principal igual a zero. E a matriz F é uma matriz triangular inferior com a matriz com a diagonal principal também igual a zero. Então, se eu faço D mais E mais F, é fácil da gente ver que a gente volta na matriz A, tá certo? Bom, então como que fica a aplicação disso aí no nosso sistema linear? Então a gente tem que AX é igual a B, então nós vamos ter que D mais E mais F vezes X é igual a B, tá certo? Bom, então a gente tem que D vezes X mais E mais F vezes X é igual a B. Então, nós podemos passar o E mais F vezes X para o lado direito da equação. Então, nós vamos ter que o D vezes X é igual a B menos E mais F vezes o X. Bom, então agora nós partimos do pressuposto que o D possui a inversa. Se o D possui a inversa, nós podemos fazer que o xk mais 1 é igual à inversa de D vezes o E mais F, menos a inversa de D vezes o E mais F, vezes o xk, mais a inversa de D vezes o B. Então, nós temos aí a nossa equação de iteração. Então, nós temos que o xk mais 1 ele é igual ao j vezes o xk mais o c, onde o j é minha matriz de iteração. Então, se a gente fizer aquela operação matricial, como que fica, então, a matriz J e o vetor C? Então, a matriz J ela vai ficar como essa aí, menos A1, 0, menos A1, 2 sobre A1, 1, menos A2, 1 sobre A2, 2. Então, essa aí é a minha matriz de iteração. Multiplico isso pelo xk mais o B1 sobre o A1, 1. Bom, fazer operações matriciais é caro computacionalmente. Então, nós podemos fazer essas multiplicações e fazer as equações de iteração. Então, como que fica essas equações de iteração? Então, a gente tem que o x1,
de k mais 1 é igual a 1 sobre A11 vezes menos A12 vezes o x2 de k, e assim sucessivamente. Eu faço isso para x1, x2 até o xn, onde o xn de k mais 1 ele é simplesmente 1 sobre ANN vezes menos AN1 vezes x1 de k até a ANN menos 1 vezes o xn menos 1 de k mais o Bn, tá certo? Bom, então nós vamos iniciar com qualquer x0. Não fala lá que eu posso iniciar com qualquer x0. Então eu vou imaginar que o primeiro x0 seja o x0 igual a 0. Bom, se a gente fizer o x0 igual a 0, nós vamos ter que o x0 é igual ao CI. Então, fazendo o x0 igual a 0 nas equações anteriores, nós vamos ter que, por exemplo, A12 vezes 0 é 0, A13 vezes 0 é 0, A1n vezes 0 é 0. Então, vai sobrar o quê? O x1 de k mais 1 é igual ao B1 sobre o A11. E isso ocorre para todos os termos. Então, o xi1 é igual ao BI sobre o AI. Uai, então não precisa da gente fazer o x0 igual a 0. Basta a gente fazer o x0 igual a BI dividido por AI. Tá certo? Então, x0 é igual a BI dividido por AI. Tá certo? Bom, vamos voltar aqui agora no Octave. Então, aqui no Octave, nós vamos fazer uma matriz A, que é uma matriz A qualquer. Observemos aqui, a primeira linha da matriz A. O elemento A, 1, ele é igual a menos 25. Então, se eu pegar e somar 2 mais 9 mais 9, porque eu vou usar valor absoluto de A1 e valor absoluto dos outros termos, o resultado disso aí, 2 mais 9 é 20, que é menor do que 25. Então, eu tenho 5 mais 3 mais 2 é 10, que é menor do que 11. 4 mais 6 mais 5 é 15, que é menor do que 17. E 9 mais 1 é 10, que é menor do que 21. Então, essa matriz ela é diagonal estritamente dominante. Então, nós podemos calcular aqui a matriz J, a matriz de iteração J. Só a termos de exemplo, nós vamos calcular também o raio espectral ρ. O raio espectral ρ ele é igual a 0,6. Então, isso implica que o raio espectral é menor do que 1. Então, é o que a gente já sabia. A matriz, essa matriz A, como ela é diagonal estritamente dominante, ela leva a uma matriz de iteração J que tem o raio espectral menor do que 1. Tá certo? Bom, então agora é só fazer x é igual a Jacob A. Então, aqui nós temos as iterações. Eu coloquei para mostrar apenas com duas casas decimais. Então, nós vemos que já na oitava iteração, o método converge para duas casas decimais. Tá certo? Bom, agora vamos imaginar uma outra matriz A. Essa matriz A aqui. Então, observemos que tem um A1 igual a 2 e a gente tem os outros termos ainda igual a 10. Ou seja, essa matriz ela não é diagonal estritamente dominante. Vamos calcular agora o valor da matriz de iteração J. Então, essa aqui é a matriz de iteração J. Então, vamos calcular agora o ρ. Então, o ρ ele é igual a 7,4. Então, o x é igual a Jacob A. Agora, observemos que deu até um efeito interessante aqui no Octave, né? Que foi aumentando aqui, e na verdade é isso que ocorre, não é isso? O método é divergente. Então, agora vamos para o método de Gauss-Seidel. Então, para fazer o método de Gauss-Seidel, nós vamos fazer a mesma decomposição que nós fizemos antes para a matriz A no método de Jacob. Então, nós temos que o A é igual a D mais E mais F. Bom, então agora nós vamos como que fica a forma do sistema linear. A forma do sistema linear fica D mais E mais F vezes X igual a B. Bom, então D mais E vezes X vai ser igual a menos F vezes X mais o B. Tá certo? Bom, então a fórmula de iteração de recorrência vai ser o que? Nós vamos fazer a inversa de D mais E multiplicar por F de X mais B. F vezes X mais B. Então o XK
mais 1 ele é igual ao D mais E inversa vezes o xk mais D mais E inversa vezes o B. Então, o D mais E inversa é a minha matriz de iteração e o C é igual ao D mais E inversa vezes o B, tá certo? Bom, nós podemos fazer isso aqui na forma de equações. Quando fazemos isso na forma de equações, nós devemos observar um detalhe interessante aqui. Então, olha só, o x1 de k mais 1 ele é igual a 1 sobre a11 vezes menos a12 vezes o x2k, menos a13 vezes o x3k, até o menos a1n xn de k mais b1. Então aqui parece que ele será igual ao método de Jacob, mas aqui na próxima equação a gente já começa a ver a diferença. Então x2 de k mais 1 ele é igual ao a22 vezes menos o a21 vezes o x1 de k mais 1 menos o a23 x3 de k. Então vocês observaram aqui, agora eu estou usando o x1 de k mais 1 que eu calculei na equação anterior para calcular o x2 de k mais 1. A hora que eu vou fazer o x3, eu tenho o x3 de k mais 1 é igual a 1 sobre a33 vezes menos a31 vezes o x1 de k mais 1 menos o a32 vezes o x2 de k mais 1. Então, novamente, eu usei o x1 de k mais 1 e o x2 de k mais 2 para calcular o x3 de k mais 1. E isso vai ocorrer até o xn. Então, o xn de k mais 1 ele vai ser igual a 1 sobre ann vezes o menos an1 x1 de k mais 1, an2 x2 de k mais 2, até o menos ann menos 1 xn menos 1 de k mais 1, e isso aí mais o bn, tá certo? Isso aí é um fator importante. O valor inicial do método de Gauss-Seidel é igual ao valor inicial do método de Jacob. O x0, então, vai ser o bi sobre o ai, tá certo? Bom, essa aí foi mais uma videoaula e em breve teremos novas videoaulas no canal.